caros senadores, eu subo hoje à tribuna para falar de um projeto de emenda constitucional que recebeu o número 82 de 2019, que é de minha autoria e que eu propus com a assinatura de mais de 30 outros colegas senadores que apoiaram e contribuíram com essa ideia. Essa PEC das liminares tem uma forte razão de ser. E para mostrar essa razão de ser, eu gostaria de me valer aqui de dois escritores brasileiros muito atuais e muito lidos por todo o Brasil. Um deles é Roberto Pompeu de Toledo, que na revista Veja, na última página, quando fala e faz uma pesada crítica a um pacto pela governabilidade desse país, pacto esse que teria sido celebrado entre o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, entre o senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, entre o senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, o nosso ministro Toffoli. Roberto Pompeu de Toledo, nesse artigo, faz pesadas críticas a esse pacto, dizendo que o pacto não existe, que o pacto é uma obra de ficção. E eu vou me permitir ler poucas linhas no final do artigo. Por que ele diz isso? Ele diz assim: consta ter sido o ministro Toffoli o primeiro a aventar a ideia de um pacto. O ministro erra de alvo ao não dirigi-lo ao interior do próprio tribunal. Está mais do que na hora de o Supremo Tribunal Federal, tão acossado quanto o Congresso pela senha do bolsonarismo, proteger seus flancos. Um pacto que incluísse itens como restringir as decisões monocráticas, impedir pedidos de vistas que se eternizam e apressar os julgamentos de políticos seria um primeiro passo. Mas como pactuar numa casa em que as brigas atingiram tal nível que uns não falam com outros? Ou seja, Roberto Pompeu de Toledo diz claramente que o Supremo Tribunal, composto por 11 ministros, não se entendem e que decide a nossa justiça com decisões monocráticas que se contrariam e que brigam com os outros poderes da República. Brigam com o Poder Legislativo e brigam com o Poder Executivo. E nem entre eles se entendem, porque são decisões monocráticas, decisão de um só ministro. Merval Pereira é um outro jornalista que faz comentários políticos, escreve um brilhante artigo sobre insegurança jurídica. E nesse artigo sobre insegurança jurídica que ele publicou no jornal O Globo no dia 30 de maio desse ano, ele faz algumas observações sobre as tais decisões monocráticas. Não é? Vou me permitir ler um pequeno trecho do artigo do Merval Pereira. Lá pelas tantas ele diz assim: as duas decisões monocráticas, ele se refere a decisões monocráticas do ministro Lewandowski. As duas decisões monocráticas têm o efeito de paralisar o programa de venda de ativos da Petrobras e pode dar à estatal um prejuízo de cerca de 30 bilhões, que além de já terem gerado uma insegurança jurídica que pode afetar, o programa de privatização do governo, que tem o potencial de gerar até 1 trilhão. Além dos impactos econômicos imediatos nos resultados da Petrobras e a ingerência nos planos de privatização do governo, as decisões monocráticas aumentam a insegurança jurídica e poderão afetar os investimentos aguardados para a retomada do crescimento econômico. O artigo é profundo e eu não tenho tempo para lê-lo no completo, mas apenas para registrar que a nossa imprensa, seja através da revista de maior circulação, seja através do jornal O Globo, de grande prestígio, os jornalistas já acusam os malefícios que essas decisões monocráticas trazem ao nosso país, trazem à nossa economia. Por isso eu propus essa PEC das liminares.
E o que é que diz a PEC das liminares? Basicamente, ela regulamenta 5 pontos, a saber, primeiro, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, proíbe a liminar monocrática. Proíbe. Nenhum ministro mais do Supremo poderá dar decisão monocrática, liminar, individual, nenhum ministro do STF poderá isoladamente suspender a vigência de um ato normativo, lei ou decreto, por exemplo. Exige-se maioria absoluta, 6 votos para a concessão de liminar. Por que isso, meus colegas senadores? Porque hoje acontece algo inédito, que eu acho que só nesse país acontece. Hoje acontece de 513 deputados aprovarem uma lei, 81 senadores aprovarem igualmente essa lei, o presidente da República sancionar essa lei, e se houver uma arguição de constitucionalidade dessa lei, um único ministro do Supremo Tribunal Federal, um único ministro, pode mais que 513 deputados, 81 senadores e o presidente da República. Liminarmente, ele diz que aquela lei não pode mais vigir. E ele dá isso como liminar. O mérito fica para ser julgado às calendas. Nós temos exemplos de leis que fazem 2, 3 anos que estão sem poder vigir por causa de liminar. Esse absurdo precisa acabar. Então a PEC das liminares vai regulamentar isso. Não vão poder mais revogar uma lei, um decreto, um ato normativo por decisão monocrática. No mínimo, 6 ministros do Supremo para dar a liminar. Dado a liminar, fica estabelecido que o julgamento definitivo deve ocorrer no máximo em 4 meses. No máximo em 4 meses. E o julgamento do mérito terá que ser tomado por maioria qualificada do Supremo. No mínimo 9 ministros. 9 ministros. Então, com essa providência, nós pretendemos restaurar a segurança jurídica, restaurar os poderes do Congresso Nacional, do Presidente da República, e fazer com que o cidadão brasileiro tenha de volta o direito de ser julgado pelo colegiado, que é o que diz a Constituição do Supremo Tribunal Federal, e não por um ministro isoladamente. Ainda nessa PEC das liminares, senhor presidente, nós colocamos aqui 2 outros itens que eu reputo de importantíssimo. Que nos pedidos de vistas nos tribunais, e isso não só para o Supremo, para todos os tribunais, para todos os colegiados, que todos os pedidos de vistas daqui para frente têm um prazo máximo de 4 meses. Não observado o prazo, o processo automaticamente será incluído na pauta. Por que isso? Porque hoje uma maneira de decidir é não decidindo. Ministros de diversos tribunais pedem vistas, levam o processo para casa e com ele ficam por anos a fio. E por fim, senhor presidente, nessa PEC das liminares nós estabelecemos um 5º ponto que é o seguinte: em processos que envolvam políticas públicas, suspensão de tramitação de projetos de lei ou criação de despesa para qualquer poder, também será exigida a maioria absoluta, 6 votos do STF para a concessão de liminar. Nosso país precisa de reforma da Previdência, nosso país precisa de reforma tributária, nosso país precisa de reforma política, mas uma reforma que pouco se fala é a reforma jurídica. É muito difícil de fazer uma reforma jurídica de uma única vez, mas aos poucos, com medidas como essa, com a PEC das liminares, nós poderemos ir disciplinando mais o nosso Supremo Tribunal Federal, assim como eu acho que a hora que a Câmara dos Deputados, senhor presidente, aprovar o fim do foro privilegiado, que eu tenho notícia vinda do presidente da Câmara, que ele vai anunciar já na próxima semana a votação disso lá na Câmara, o Supremo perderá esse protagonismo todo que tem e nós teremos um país com maior segurança jurídica. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Cumprimentos, senador Oriovisto. Uma PEC inspirada, inteligente, oportuna, com relação às liminares. Como disse muito bem o senador Oriovisto, 513 deputados decidem uma lei, 81 senadores, e depois um único ministro concede uma liminar e questiona a validade. E muitas vezes, quando julgam o mérito, revogam a liminar. Porque se perde um tempo enorme.
E outra coisa é com relação ao pedido de vista. Tem que determinar prazo, e Vossa Excelência saudavelmente traz uma proposta de 4 meses. Brilhante PEC, senador Oriovisto. Tenho certeza que receberá muito apoio nesta casa.